Olá para todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. O que aconteceu com a banda Alphaville? Alphaville é uma daquelas bandas dos anos 80 que, mesmo que você não conheça muito bem, com certeza já ouviu alguns dos seus hits em algum lugar. Eles são um grupo de synth-pop alemão que explodiu com músicas que marcaram a época e, de certa forma, definiram o som daquela década. A banda foi formada em 1982 por Marianne Gold, vocalista, Bernhard Lloyd e Frank Mertens, e o som deles tinha aquela pegada bem característica dos anos 80. Sintetizadores marcantes, letras poéticas e um clima meio futurista que combinava perfeitamente com o momento de transição tecnológica e cultural que o mundo estava vivendo. O grande hit que colocou Alphaville no mapa foi Big in Japan. Lançada em 1984 como parte do álbum de estreia da banda, Forever Young, essa música logo virou um sucesso mundial. O engraçado é que, apesar do título, a música não tem tanto a ver com o Japão em si, mas fala sobre um casal tentando escapar de uma vida difícil e sonhando com uma fama que, para eles, parece tão distante quanto estar grande no Japão. O som é viciante, com uma batida eletrônica que parece te puxar para uma pista de dança no meio dos anos 80. Falando em Forever Young, o álbum inteiro foi um marco do synth-pop. Além de Big in Japan, ele trouxe outra música que praticamente definiu a identidade da banda, Forever Young. Essa faixa é provavelmente uma das mais emblemáticas da década, uma balada que fala sobre o desejo de permanecer jovem para sempre, uma espécie de reflexo do medo da mortalidade e das incertezas do futuro. A melodia meio melancólica, combinada com a voz suave de Marianne Gold, fez dessa música um hino atemporal. Até hoje, Forever Young é tocada em formaturas, festas de aniversário e celebrações de todos os tipos, porque ela tem aquele clima nostálgico que ressoa com todas as gerações. Outro som que marcou foi Sounds Like a Melody, que também saiu no álbum Forever Young. Essa tem um ritmo mais acelerado e dançante, mas continua com aquele toque melódico que é uma das características principais da banda. A letra fala sobre a música em si, como uma canção pode te levar a outro lugar, e o refrão gruda na cabeça fácil. Apesar do sucesso inicial, a banda passou por algumas mudanças, como a saída de Frank Mertens logo após o lançamento do primeiro álbum. Mesmo assim, Alphaville continuou lançando músicas nos anos seguintes, mas, como muitas bandas dos anos 80, acabou ficando mais associada aos seus primeiros hits do que aos novos lançamentos. Isso não significa que eles desapareceram, longe disso. A banda continuou ativa ao longo das décadas, lançando novos álbuns e fazendo turnês. Eles sempre mantiveram uma base de fãs leal, especialmente na Europa, onde continuou a ter um apelo forte. Uma coisa interessante sobre o Alphaville é que eles conseguiram transcender a barreira da língua. Mesmo sendo uma banda alemã, eles cantavam em inglês e conseguiram se conectar com o público mundial. E isso foi crucial para o sucesso deles, porque a música deles tinha um apelo universal. O desejo de ser jovem para sempre, a busca por algo maior, a sensação de nostalgia, são temas que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode entender. Além dos clássicos dos anos 80, Alphaville também é lembrado por suas performances ao vivo. Marianne Gold, com sua voz inconfundível, sempre foi uma presença marcante nos palcos, e a banda ainda faz shows hoje em dia, muitas vezes com aquela pegada nostálgica, mas sempre buscando se reinventar.
Eles até lançaram novas versões de seus hits em diferentes formatos ao longo dos anos. Mesmo que Alphaville não tenha a mesma presença no cenário musical moderno, eles deixaram uma marca inesquecível na música pop. Os anos 80 foram uma época em que o som eletrônico começou a ganhar força, e Alphaville estava na linha de frente desse movimento. Suas músicas continuam a ser redescobertas por novas gerações, seja em filmes, comerciais ou playlists nostálgicas. Hoje em dia o Alphaville continua na ativa, mas claro, com uma pegada diferente do auge deles nos anos 80. Eles não estão mais no topo das paradas como antes, mas mantêm uma base de fãs bem fiel, especialmente na Europa. A banda se adaptou ao passar dos anos e ainda marca presença com novos trabalhos e shows nostálgicos. Marianne Gold, o vocalista e único membro original que continua na banda, é quem carrega o Alphaville até hoje. Ele tem 70 anos de idade e já não tem a mesma voz que encantou tanta gente nos anos 80, mas ainda manda muito bem no palco. O tempo, claro, passa para todo mundo, mas o carisma dele e a paixão pela música são palpáveis em cada apresentação. Nos shows, eles costumam misturar os clássicos que são que a maioria do público quer ouvir com músicas mais recentes, de álbuns que lançaram nos últimos anos. Em termos de lançamentos, o Alphaville não parou de produzir material novo. Em 2017 eles lançaram o álbum Strange Attractor, que foi o primeiro trabalho de estúdio em cerca de 7 anos. Esse álbum trouxe um som mais maduro, ainda com muitos elementos eletrônicos e sintetizadores, mas também experimentando outras sonoridades. Não teve a mesma repercussão dos primeiros álbuns, claro, mas foi bem recebido pela crítica e pelos fãs que acompanham a banda há décadas. O álbum mostra que Marianne Gold e companhia ainda tem muito a dizer, mesmo depois de tanto tempo na estrada. Uma coisa legal é que Alphaville não se prendeu só ao passado. Mesmo que os hits dos anos 80 sejam um grande chamariz, eles continuam explorando novas ideias, sem se limitar ao que já deu certo. A banda sabe muito bem o seu lugar na história da música. Eles não estão tentando competir com as novas tendências ou ser algo que não são. Eles abraçaram o legado que construíram e continuam a fazer o que amam, respeitando tanto os fãs antigos quanto os novos que vão descobrindo a banda ao longo do caminho. O foco agora é muito mais em celebrar o que já fizeram, sem deixar de lado a criatividade para criar coisas novas. Alphaville é um daqueles grupos que capturou o espírito de uma época e, de quebra, deixou músicas que nunca envelhecem. Pode passar o tempo que for, mas sempre vai ter alguém ouvindo Big in Japan ou Forever Young e sentindo aquela nostalgia dos anos 80. E você o que acha? Qual sua música preferida do Alphaville? Comente no canal. Deixe aquele like e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os novos vídeos lançados clicando no sininho e até o próximo vídeo.